Estamos começando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras visa te informar e te entreter, trazendo atrações diferentes que possam te agregar de alguma maneira. Essa semana estou trazendo a psicóloga Michele Oliveira, que veio falar de um tema que eu desconhecia completamente. Eu a convidei para falar de um outro tema, mas ela virou para mim e disse: não, Gustavo, este tema eu não vou, não posso falar porque eu não estou trabalhando mais. Estou trabalhando agora, estou focada em psicologia e empreendedorismo. Michele Oliveira, muito obrigado por estar no Entrevistas pela segunda vez, porque você teve no ano passado. Mas antes da gente começar o bate-papo, quero te parabenizar, porque na quinta-feira passada foi o dia do psicólogo. Isso. Parabéns a essa profissão que é incrível, que não é profissão para tratar pessoas loucas, mas sim para, acima de tudo, buscar, fazer com que o ser humano busque um autoconhecimento e se equilibre nessa balança complicada que tem o nome de vida. É verdade. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui novamente, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui Eu falando que um agradeço. pouquinho sobre a psicologia. É sempre muito bom estar aqui. E obrigada aí pelas felicitações do Dia do Psicólogo. Realmente é uma data a ser comemorada, né? Porque é uma conquista aí a regulamentação da profissão. Então, é uma profissão que nos orgulha muito, né? Apesar de muitas dificuldades da atuação da profissão, é uma profissão que realmente encanta, que tem uma missão aí muito linda, né? Então, obrigada aí pela lembrança e obrigada pelo convite mais uma vez. Ô, Michele, as múltiplas inteligências, que é um assunto que começou a ser debatido, começou a vir à tona, talvez 20 anos para cá, elas podem ser agregadas nessa questão da psicologia e empreendedorismo. Ô, palavra Então, difícil, caramba! é porque a gente não está acostumado, né? Não fala no dia a dia. Então, eu não conheço realmente a fundo essas inteligências que você está falando, mas se você citar algumas delas, eu posso falar para você se tem a ver ou não sobre o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo nada mais é, por exemplo, dentro da psicologia, você vai ter uma ideia, você vai desenvolver algo dentro da profissão e você vai executar Sim. essa ideia que você teve. Então, assim, ela é um pouco diferente, como eu falei, da forma tradicional que a gente aprendeu de fazer psicologia, que é somente psicologia clínica. Então, o empreendedorismo ele vem para abrir um leque de opções de você transformar o seu conhecimento. Eu costumo dizer que é você empacotar o seu conhecimento e vender, coisa que nós não aprendemos. Nós aprendemos a vender a nossa hora através de serviço. Uhum. Onde que o psicólogo e uma empresa eles podem se agregar na questão do empreendedorismo? Então, o empreendedorismo muitas das vezes é muito visto para empresas, né? Nesse É formato de você verdade. ter um negócio e levar para empresas. Mas hoje, você como profissional liberal, você empreende dentro do seu negócio. Por exemplo, uma pessoa que hoje trabalha na área clínica é uma empresa, ela tem uma empresa. Então, não necessariamente eu tenho que ser contratado por uma empresa, por uma multinacional para poder empreender. Essa era uma visão que se tinha, né? Para empreender eu tenho que trabalhar numa multinacional, numa empresa, né? E não, hoje você mesmo, com o seu consultório, você empreende. Por quê? É você que toma conta ali né? Você toma conta da parte burocrática, você que tem que cuidar da parte de vendas, você que tem que cuidar da parte estratégica. Então, quando você tem, mesmo que você tenha um consultório, você tem uma clínica, você também está empreendendo. É porque essa palavrinha, às vezes, né, soa como algo assim relacionado à empresa, não. Mas muitos psicólogos hoje não se dão conta que eles já fazem isso. E hoje a ideia é que você possa fazer isso não só no seu consultório, mas que você também possa ampliar a atuação de outras formas sem ser na área clínica. O psicólogo, ele sugere que o empresário, seja não só empresário, mas uma pessoa que esteja se engajando em algum projeto de empreendedorismo, sugere que vá até a clínica, que vá até o consultório, ou o caminho pode ser o inverso, o psicólogo vai até o estabelecimento, o local de trabalho propriamente dito. Pra, o, Então, esse
Então, esse empreendedorismo aí, né, no qual hoje eu trabalho, no qual eu ensino os profissionais, não está ligado a empresas em si, né? Não é um Bom trabalho que saber. está relacionado à empresa, mas ele, com a empresa dele, né, fazer com que ele ofereça diferentes tipos de serviços. Então, assim, para ficar um pouquinho mais fácil, para que vocês possam entender. Então, hoje, um psicólogo, quando é clínico, ele tem uma clínica, ele tem um empreendedorismo, né? Ele tem uma empresa, entre aspas, muitos não veem como uma empresa, mas é uma empresa. Você tem que cuidar toda da parte burocrática, da parte de vendas, da parte de marketing. E aí, esse é um empreendedorismo. Só que você também pode fazer o quê? Você pode criar um produto. Como assim? Como eu disse, você pode empacotar o seu conhecimento e vender. Você pode criar um curso, você pode criar um e-book, você pode criar um grupo. É Isso é empreender, verdade. você vai expandir a sua atuação. Só que a forma mais tradicional de fazer psicologia é fazer na área clínica. E muitas pessoas não se dão conta que ela pode também não só vender a sua hora através de serviço, mas também transformar, né, a sua hora em produto. Então, você vai empreender, você vai realmente, na verdade, você acaba construindo uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa, né? Hoje eu tenho uma empresa e dentro dessa empresa eu ofereço diferentes tipos de serviços. E o psicólogo hoje ele pode fazer isso também. E por que né, que tem essa ideia? Porque se você ficar limitado a somente uma fonte de renda, que é a área clínica, por exemplo, a gente está passando por um momento de isolamento social, né, do Covid, e muitas pessoas elas estão até precisando de um psicólogo, sim, mas muitas não têm como pagar. E aí É o verdade. psicólogo vem para não só oferecer uma psicoterapia, mas ele vem também para oferecer outros materiais que possam auxiliar esse paciente, né, que está passando por uma condição, que não tem como arcar com um processo psicoterapêutico semanal, que muitas das vezes você não sabe nem quanto tempo isso vai durar. Michele, me conta uma coisa. Quais são os conhecimentos angariados que você obteve para poder desenvolver esse trabalho de psicologia e empreendedorismo? Então, eu sou Foi muito, você formada. leu muito livro? Como que foi? Na verdade, isso vem muito da minha experiência, né, da minha vivência. Eu sou formada há mais de 10 anos na psicologia e eu atuei na área clínica. Eu trabalhava em área clínica, eu trabalhava com planos de saúde. Então, assim, eu tinha aquela rotina de quem é profissional aqui sabe como é que de você começar a trabalhar de 8 até as 8, atendendo pacientes de meia hora, né, trabalhar com convênio. E nessa época, 4 anos atrás, foi quando eu conheci o empreendedorismo, conheci o marketing Sim. digital, conheci que eu entendi que eu podia trabalhar de outra forma sem ser clínica, que eu podia expandir. Eu podia trabalhar como clínica, sim, mas eu podia expandir. Então, assim, aí eu conheci esse universo e eu comecei. Eu comecei e falei, uau, será que realmente eu posso ter um produto? Eu posso criar um grupo? Poxa, né, ao invés de cobrar por uma psicoterapia, será que eu posso colocar 10 pessoas ao mesmo tempo num grupo e fazer um trabalho legal? Então, foi aí que eu comecei. Eu comecei com a minha experiência e aí, aos poucos, né? Então, nessa época, nessa época, quando eu comecei, eu atuei no nicho de comportamento alimentar. Então, foi nessa época Tanto que é que você eu... teve ano passado aqui para falar exatamente da Exatamente. Então, reeducação nessa alimentar. Exatamente. Então, foi nessa época que eu entendi que existia que eu podia escolher um nicho, porque a psicologia é muito ampla. Então, não dá para falar de tudo. Então, se Ah, isso é verdade. se você focar numa área, você vai se destacar naquela área, você vai ser referência naquela área. Foi o que aconteceu comigo. Eu escolhi a área de comportamento alimentar porque eu vi, na época, uma oportunidade, que eu vi que muitas pessoas assim tinham dificuldade nesse processo de emagrecimento, relação com a comida, e que não era só uma questão de alimentação, mas era uma questão emocional. Então, eu trabalhei 3 anos nessa área no digital. Então, eu fazia grupos de desafios, nessa época eu cheguei a fazer o meu primeiro produto digital. Isso era muito novo para mim, porque eu pensava assim, nossa, isso não é fazer psicologia. Psicologia tem que estar lá com o consultório aberto, com o paciente na minha Aquela coisa frente, tradicional. da forma tradicional. E aí eu fui vendo que dava super certo, então, assim, eu fui descobrindo, aí eu fui estudando, né, eu fui tendo que me permitir, né, Gustavo, porque, assim, na verdade, muitos psicólogos têm muita resistência
em conhecer novas áreas, então eu tive que estudar marketing, eu tive que estudar essas novas estratégias, principalmente nessa questão de vendas, que a gente não tem noção nenhuma. O psicólogo tem muito essa noção de ficar lá no consultório, de braços cruzados, esperando o paciente chegar. Então, eu tive que me virar ali nos 30 para fazer a coisa acontecer. E aí, no ano passado, eu percebi que muitos profissionais estavam me procurando, perguntando o que eu estava fazendo. É mesmo? Então, por quê? Porque eles viam que eu estava fazendo algo diferente daquilo que eles estavam fazendo. E aí eu comecei a ver que eu podia ensinar para eles aquilo que estava dando certo para mim. E foi aí que eu vi uma oportunidade e realmente eu estou encantada, realmente eu estou apaixonada de cada vez mais ajudar profissionais a ampliar a sua atuação na psicologia. Michele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora. O Entrevistas vai para um rápido intervalo comercial e vamos voltar com mais Michele Oliveira para poder falar muito mais de psicologia e empreendedorismo. Você que tem empresa, seja uma empresa grande na cidade ou fora da cidade, já que o programa está no YouTube, é sempre bom ficar ligado no programa, na edição de hoje, porque a Michele tem muita coisa para falar. Voltamos já, nos aguardem.